Fala, torcedor Augusto Maltino, tudo bem com vocês? Trazendo mais um corte aqui pra gente estar reagindo junto. Dessa vez aí separei o pessoal aí do Donos da Bola Rio, ESPN, também ali o pessoal do SBT Esporte falando sobre essa sequência do Vasco, né? Vasco que joga aí buscando uma vitória e aí, caso vença, né, o Bragantino entra de vez nessa disputa aí pela Libertadores. Já é uma meta ali, o Pedrinho já falou que essa é a meta do Vasco daqui para frente, porém a gente sabe que precisa somar esses pontos aí, seria fundamental uma vitória para cima do Bragantino. Vou soltar o vídeo, vamos estar reagindo aí à matéria, tá bom? E no final a gente volta aí com mais notícias do Vasco. Obrigado, viu, Cícero? Vamos agora com a Roberta Barroso e o Vasco do Fernando Diniz, que vem também emendando bons resultados. Tudo bem, Roberta? Tudo bem, Bruno? Bom dia para você, amigos, fãs de esporte. É isso, pegou o elevador, pisou no acelerador, a gente pode dizer assim, nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro. Está no G8 da competição. E domingo tem mais um compromisso contra o Bragantino fora de casa. O Vasco vai em busca da quarta vitória seguida na competição. Mas tem um desfalque ali na área técnica. Fernando Diniz levou o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Fluminense, por isso não fica à beira do gramado. Quem volta de suspensão é o Hugo Moura, e aí o Diniz terá que ver como vai montar esse meio de campo, porque Tietê e Barros também estão à disposição. O resto do time deve ser o mesmo. O Ryan, que vem cantando ali na frente, a joia vascaína, que nos últimos 6 jogos balançou as redes 6 vezes. Ele que vem jogando como centroavante, o Verratti não vem em boa fase, deve continuar então no banco, e com isso abre aquela vaga no ataque do Andrés Gomes. O Ryan, inclusive, já conversa com o Vasco sobre uma renovação de contrato. Ele tem um vínculo até o fim de 2026, mas deve renovar até 2028. Quem também já conversa sobre renovação é o lateral Puma. O contrato dele vai até o final do ano, mas a proposta já foi feita. A gente deve ter alguma novidade na próxima semana. Agora, segundo o GE, uma comissão formada por conselheiros do Vasco, essa comissão foi montada para investigar a SAF vascaína, e eles fizeram um relatório que apontaram irregularidades em relação à SAF, como pagamentos suspeitos. Então, essa questão está sendo vista. A defesa tem 15 dias para responder esse relatório. 21 pessoas foram indiciadas e, caso se comprove tudo isso, essas pessoas podem ser excluídas do quadro social. Mas é isso, Vasco e Bragantino no domingo. O Vasco olhando para cima, querendo uma vaga na Libertadores. Bruno. E o Bragantino. Tela, a agendinha do final de semana. Quem pega quem joga com quem. Tá aí na rodada 3. Quando vê o 3 na frente, Pedrosa, eu falo. Quando tá o 3 aqui que a gente vê. Tá acabando. Tá acabando. Acabando. São 38 rodadas, tá bom, gente? Então faltam só 8 joguinhos aí. Sábado, Fluminense e Internacional, um jogo importantíssimo para mostrar pro que o Fluminense quer fazer pro resto da temporada. Jogo sábado, 5h30 da tarde, no Maracanã. Também no sábado, às 7h30, um pouquinho depois, dá para maratonar. Fortaleza e Flamengo na Arena Castelão. Jogo de briga de liderança para o Flamengo aí. E o Palmeiras também, obviamente, vai jogar na rodada. Domingo, dia 26, às 4 da tarde, estarei lá, Newton Santos, Botafogo e Santos. O Santos, no momento, desesperado para não entrar na zona de rebaixamento. Jogou com vitória na última rodada e agora eles estão empatados em pontos, tá? E no domingo, também esse jogo às 6h30, o Vasco encerra os cariocas na rodada, vai no Cícero Marques encontrar o Red Bull Bragantino. Lá em Bragança Paulista, quer continuar nessa boa fase. Olha os números do Vasco, presta atenção, nos últimos 10 jogos o time do Fernando Diniz acumulou 6 vitórias, 3 empates e somente uma derrota. Lucas Pedrosa nem lembra como é que é mais ficar triste por causa de que Vasco perdeu. Não lembro, cara, não lembro mesmo, assim, até porque a Qual derrota foi a derrota foi pra contra quem? o Palmeiras. Ah, é verdade. Porque a derrota contra o Palmeiras, É ela teve uma sensação meio que de anestesia. O Vasco estava com desfalques ali, estava com o Robert Hernan, estava também sem o Barros. Com o time completo, inclusive o Barros, o Robert Hernan e o Cuesta, quando estão jogando juntos, não perdem. Eu acho que o Vasco tem tudo para poder ir lá em Bragança Paulista e conseguir um bom resultado. O Bragantino é uma equipe que tem oscilado bastante, o Vasco conta com um excelente momento do Ryan, do próprio Felipe Coutinho, o Andrés Gomes se encontrou ali do lado direito, o
Nuno Moreira nem se fala, um ano espetacular desse português que chegou. Então é um Vasco muito consistente e pelo menos pontuar fora de casa, acho que tem que pensar em vencer. Inteiro ele? O Vasco inteiro? Inteiro. Tem que pensar em vencer, cara. Pensar em vencer e continuar olhando as primeiras posições. Você vê, Tartá, o Vasco chegando à sua dupla de zaga, o Barros acontecendo. Foi contra o Botafogo o jogo do Barros? Foi, né? Foi contra o Botafogo esse primeiro jogo do Barros, ele como titular na Copa do Brasil, tá? Sim, junto com o Jair. E aí você já dá outra cara pro Vasco e outros números também. Uma solidez defensiva, né? Hoje é outro Vasco, né? O Vasco foi muito feliz nas contratações que acabou fazendo aí nessa temporada. Dedo do Pedrinho e de toda aquela comissão lá. Realmente hoje é outro Vasco. A gente vê um Vasco muito forte, muito competitivo. Fisicamente, os jogadores assim de alto nível. Sim. E hoje também tem uma zaga que propõe aquilo que o Fernando Diniz mais gosta de fazer. Então tudo isso potencializa demais esse time do Vasco. Vão beber água? Final de semana tem rodada, bebe 7 litros, hein, Vene? Negócio de poupar, não poupa Vou água beber não. um chimarrão amanhã. Não sai daí que a gente volta. Sabia que o Ryan é o maior marcador do Campeonato Brasileiro, maior finalizador, perdão, desde a chegada de Fernando Diniz. Olha os números na tela, porque aqui a gente mata cobra o quê, Flávio Mendes? Mostra lá, morta. Se o Vini quiser, fica à vontade. Tá aí, ó. Desde que o Diniz chegou, quem mais chutou a gol foi o Ryan. Inclusive, passou Caio Jorge, passou Pedro Raul, passou o Flaco e passou o Hulk. Pô, e se a gente pegar... Irmão, 75 finalizações. O moleque tá on fire, tá? Se a gente pegar os números do Vasco pós-Fernando Diniz, o Vasco é um dos times que mais finaliza. É depois G4, da é chegada G4. Do Diniz. Tem a terceira melhor campanha do Campeonato Brasileiro desde a chegada do Diniz. Então é nítido que o Vasco melhorou. E eu fico muito contente porque a gente sempre falava aqui, quando o Vasco não ganhava os jogos. Pô, não ganhou, mas jogou bem, teve oportunidade. E as coisas, infelizmente, não estavam acontecendo. No momento, a chave vira e agora o Vasco está nesse belo momento. E o Ryan, nem se fala. O Ryan, se não for a revelação do Campeonato Brasileiro, aí tem que prender todo mundo que votar. Desculpa. Verdade. E tem muito do dedo do Diniz nisso tudo aí. Por quê? Porque um dos trabalhos do Diniz é potencializar o que o cara tem de melhor, corrigir os defeitos, né? As deficiências do jogador, e faz parte do trabalho dele, só que não adianta você só corrigir as deficiências se você não potencializa o que o cara tem de melhor. E a gente já falou sobre isso aqui. O Ryan, ele chuta muito forte e de onde ele chuta, ele acerta o gol. Posso falar uma coisa? Isso é muito importante. Eu falei isso, me xingaram ontem na resenha. Ninguém no Brasil chuta hoje com tanta precisão com esse moleque. Dificilmente ele erra o gol. E ele chuta. Não tem a quantidade. Eu tô falando proporcionalmente, né? Não é um cara que chuta uma bola pro jogo, acerta o gol, o número dele é 100%. Mas igual esse moleque não tem, pô. E de onde ele estiver, tá? Ele posiciona o corpo, ele tá sempre tentando encontrar um movimento, uma situação pra poder finalizar. E se não chutar, não vai fazer gol, cara. Então vamos fazer uma comparação com e sem Fernando Diniz? Bota na tela, Vini Show! Olha lá. Ryan com Diniz, Ryan sem Diniz. 29 jogos, 13 gols, 59 jogos e apenas 6 gols e aí 2 assistências. Claramente, isso se ele seguir essa proporção, ele terminaria com 26 gols, né? Com o mesmo número de jogos aqui, que é um número assustador. E o percentual também é absurdo com relação ao outro. Fora que ele tá criando de oportunidade de jogada, né, irmão? Contra o Fluminense, os 2 gols do Vasco são oriundos de chute do Ryan de média distância. O primeiro desvia, entra, o segundo o Fábio bate roupa, depois defende e a bola sobe pro Nuno e faz gol. Acho que isso só exemplifica, só traz isso pra gente, que é uma característica do Ryan. E quando eu falei da semelhança com o Adriano Imperador, é justamente nisso. Perna canhota, chute forte, rápido, apenas isso, pelo amor de Deus. Cada um tem a sua história, mas lembra um pouco essa característica, só isso. E mostra uma coisa que a gente não tem visto tanto no futebol brasileiro, a gente cobra muito isso aqui. Exatamente. Que é chutar de média distância. Pô, A gente Felipe não chuta tá mais de de média sacanagem. distância. O cara trabalhou aqui 10 anos. Aí ele me manda mensagem, me diz 58 de áudio, ele quer que eu escute o áudio dele. Só porque agora ele tá lá no coisa. Vai dormir, Felipe Fera, quero escutar teu áudio não. Vazou, tu viu no clássico? Isso no aí, clássico. Fluminense e Vasco, ele vazou lá na transmissão. E o amigo tava lá cutucando ele pra ver, ele assim, ó. Cavalo. Nem tava todo se tremendo vendo o jogo do Fluminense. Por que ele não tava tremendo, todo se tremendo? Aí eu mandei mensagem pra ele, falei, o que houve aí? Ele, não, eu tava vendo pelo telão.
É mole. Palpite, eu queria um palpite sobre o Fera, mas palpite na tela. Fluminense Internacional, Flávio Amêndoa. 2-0 Fluminense. 2-1 Fluminense, Fernandão. 1-0 Flusão. Fortaleza e Malvadão, 18h30 amanhã. 3-1 Flamengo. 2-1 Flamengo. 2-0 Flamengo. Botafogo e Santos no Nilton. 1-0 Botafogo. 2-0 Fogão, pancada. 3-0 Botafogo fora o baile. Como diz o Lene, o time do Santos tá um negócio. Bragantino e Vasco no Cícero de Souza Marques. 2-1. Não sei se o S é Souza não, tá, gente? Que eu não sabia, eu inventei. Eu acho que é. Não sei. Eu tô falando a verdade. Eu não sabia, inventei. Pode ser Santos também. 2-0, Vasco toma gol do Bragantino. Oi. Boa noite. 1-0 Vasco. Eu acho que vai ter gol do Raia de novo. Muito boa tarde. Acabou o nosso programa. Sexta-feira. Um beijo pro Bigode. Então tá aí, torcedor Cruz Maltino, esse foi o vídeo aí que a gente separou, né, um vídeo bem completinho, muito bacana aí, a gente pôde analisar aí momentos do Vasco, né, a gente pôde ver aí também os números do moleque Rayan jogando muita bola e a torcida tá confiante, né, Vasco vem apresentando um excelente futebol, demonstrando que tem total condição ali de brigar nessa vaga pela Libertadores, até porque se você colocar ali o Vasco hoje tem mais futebol do que o Fluminense, tem mais futebol do que o Botafogo, que vem oscilando bastante, então logo abaixo dele tem um São Paulo, tem um Corinthians, tem um Bragantino, então nenhum desses apresenta futebol hoje melhor do que o do Vasco, então por justiça o Vasco deveria sim buscar essa vaga, mas obviamente que não só por justiça, né? O Vasco tem que entrar, jogar, fazer o seu papel e para conseguir essa vaga, né? Nada é dado de graça. Então o Vasco tem que ir lá, mostrar sua vontade e conseguir esses pontos aí para poder estar se classificando para uma pré-Libertadores, no mínimo uma pré-Libertadores ali, né? É um jogo difícil, obviamente, Bragantino fora de casa, mas a gente sabe aí que esse Vasco do Fernando Diniz está conseguindo coisas muito boas, numa sequência incrível. E com isso o time em confiança, né? O time com confiança, passando segurança pro torcedor, né? Nada de absurdo a gente imaginar uma vitória ali do Vasco em Bragança. Rapaziada, é isso, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham curtido. Já que ficaram até o final, dá um like aí no vídeo para dar uma moral pra gente, também se inscreva no canal, tá bom? E até o próximo vídeo, valeu!